Então, alunos, hoje e alunas, hoje nós vamos falar aí sobre o período napoleônico, a era napoleônica. Mas antes de qualquer coisa, lembrando sempre que em épocas de coronavírus, lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel e a máscara quando for sair de casa, tá? Bom, falando sobre esse tema, Napoleão ele representou basicamente um período que é a chamada consolidação das conquistas burguesas, né? Então, ali seria a consolidação das conquistas burguesas, que representava, seria o período em que a burguesia ela então consegue, de fato, estabelecer aquilo que ela mais desejava, que é atingir o poder, né, na França. Né? De fato, eles conseguiram dominar totalmente o poder ali na França. Essa conquista de poder ela vai se dar principalmente após o golpe chamado 18 Brumário, que é uma data em que Napoleão toma o poder e consegue de fato estabelecer ali os interesses da burguesia. Lembrando sempre que Napoleão ele foi indicado para ser governante da França pelo grupo dos gerondinos, que representavam os interesses da alta burguesia. Então, ele consolida de fato o poder da burguesia na França revolucionária. Como é que ficou essa questão? O golpe ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele vai sendo gradativo. Primeiramente, Bonaparte ele consegue se tornar o chamado cônsul vitalício, que isso aqui é uma questão bastante importante, tá? Que é essa ideia de se tornar o cônsul vitalício, que é uma forma de que ele não seria mais, ele não passaria mais por nenhum tipo de eleição, né? Ele não sairia mais do poder até a sua morte, então, vitalício, e depois ele consegue, de fato, fazer com que a igreja e outros grupos da burguesia e da própria nobreza apoiasse a sua autocoroação como imperador da França. Por quê? Porque Napoleão ele conseguiria dessa forma, de fato, consolidar todo o poder da burguesia na França. Tá? Então, a alta burguesia, até mesmo os jacobinos, viam em Napoleão uma possibilidade de desenvolvimento do seu poder, né? O desenvolvimento do poder desse pessoal aí na França pós-revolucionária. Então, Napoleão ele representaria com bastante veemência esse poder. Uma outra característica também, quando Napoleão assume o poder, uma das características, uma das coisas que ele vai promover é a chamada criação do Código Civil. Essa criação é como se fosse como se fosse não, é uma constituição onde as pessoas, ele determina ali o que é permitido, o que não é permitido, principalmente para dar mais segurança, para dar mais garantia, para que a população francesa não se considerasse, não se achasse que poderia retornar àquele período da chamada fase do terror, né? Uma outra questão que ele vai fazer também é fazer uma reforma do chamado sistema tributário, né, que também é importante para garantir ali na França, naquele momento, uma forma de crescimento, de desenvolvimento, principalmente das áreas destinadas ao poder, ao processo produtivo, né, que é onde a burguesia se encontrava. Além disso tudo também, ele consegue fazer uma outra situação importante, que é a reforma educacional, levando a população mais simples da França ao desenvolvimento de uma condição de se criar uma possibilidade de desenvolvimento econômico, levando em consideração as novas tendências econômicas, que é a chamada desenvolvimento da indústria, né? Desenvolvimento industrial. Uma outra situação que ele faz também com bastante afinco, né? Que é importante para o desenvolvimento da França e, obviamente, do seu governo, é um acordo, né? Uma série de acordos que ele faz junto com a Igreja Católica, que é para que a Igreja Católica passe a defender
os interesses tanto do governo napoleônico como dos interesses da burguesia. E essa igreja, então, que antes era aliada do chamado governo monárquico, passa a ser agora aliada ao governo napoleônico, ao governo burguês. Uma outra situação que ele tinha que resolver também era a chamada realização de diversas obras públicas, que é uma forma que ele tinha para poder acabar com os desempregos, que era muito comum lá na França naquele período. Então, ele precisava resolver a situação bastante importante aí nesse caso, né? Então, a França, ela consegue, então, ela desenvolve essas áreas aí com bastante veemência, né? Napoleão consegue criar esse poder. Então, resultado, quando Napoleão assume o poder, ele acaba favorecendo todos os grupos, né, sociais ou socioeconômicos aí da França daquele momento. Dando sequência então ao conteúdo, né, vamos falar agora uma outra questão importante, que é a chamada participação napoleônica na sua política externa. Uma das garantias que Napoleão vai defender, né, uma das possibilidades econômicas, que é o desenvolvimento da economia francesa, estava ligado muito diretamente a uma questão da expansão da economia, a chamada economia industrial. Então, Napoleão ele vai criar uma política externa muito agressiva, né? Uma política externa bastante forte, poderosa, para poder determinar esse desenvolvimento econômico da França. E para isso ele vai sempre tentar fazer uma política de expansão, tanto no campo político quanto no campo econômico. Então, fazer uma grande expansão dos domínios franceses. E o grande inimigo francês nesse período era a Inglaterra. A Inglaterra era a grande potência econômica que poderia atrapalhar toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico francês. E isso faz com que então Napoleão, ele para tentar reverter essa situação, ele entra numa série de guerras, né, de conflitos com a Inglaterra. Só que a Inglaterra é um país de uma ilha, e isso provocava um problema, porque a tropa, o exército francês era muito poderoso, mas a marinha inglesa era muito poderosa. E isso fazia com que dificultasse, né, não desse condições para os franceses de invadir o território, né, invadisse a ilha da Inglaterra e dominasse e colocasse ali, impusesse ali naquele momento o poder, né, do exército francês sobre o exército inglês. Então ficaria uma situação contraditória. Enquanto que a França tinha um exército poderoso, a Inglaterra tinha uma marinha poderosa. A marinha inglesa não conseguiria derrotar o exército francês e o exército francês não dava conta de derrotar a marinha inglesa. Resultado, acabaram ficando empatados, né? E esse conjunto de guerras, esses vários conflitos, começaram a levar a França a um desgaste econômico, em vez de um desenvolvimento econômico, e sim um desgaste econômico. Então, para resolver esse problema, foi constituído então na França uma série de situações para resolver esse problema. Então, a tentativa de Napoleão de tentar derrotar a França militar, ou melhor dizendo, derrotar a Inglaterra militarmente, fracassou. Então, qual foi a saída? Napoleão escolheu, então, uma outra tentativa, que é o sufoco econômico criado através do chamado bloqueio econômico. O bloqueio econômico faz com que Napoleão exige, né, force os países da Europa pela sua força militar, pela sua força de exército. Napoleão, então, ele consegue impedir que os países do continente o continente europeu, fizesse comércio com a Inglaterra. Tá? Então, isso era uma forma bastante importante para poder desenvolver uma forma de derrotar a Inglaterra
no que se refere a questões econômicas. Se ele não consegue derrotar a Inglaterra no campo militar, ele tenta derrotar a Inglaterra no campo econômico. E essa tentativa, então, de derrotar os ingleses, né, a Grã-Bretanha, as Ilhas Britânicas, que é a Inglaterra, acontece numa situação, num evento chamado de bloqueio continental, quando ele proíbe os países da Europa a fazerem comércio com a Inglaterra. Presta bastante atenção. O exército francês não era capaz de derrotar a marinha inglesa, mas era capaz de derrotar qualquer exército europeu. Então, olha só, se ele não consegue pôr seus soldados lá no território inglês, não tinha problema, ele conseguiria pôr os seus soldados em qualquer país da Europa continental, né, do continente europeu. Então, isso faz com que os países da Europa acabassem, então, aceitando, né, se submetendo ao poder de Napoleão no chamado bloqueio continental, que esse é a grande sensação aí, né, do exército francês dominando o exército, a Europa, para impedir o desenvolvimento econômico da Inglaterra, né? Então, isso é uma situação importante. Mas algumas situações acontecem. O exército napoleônico era muito poderoso, mas a chamada indústria francesa, ela não era poderosa. Resultado, o exército francês, ele conseguia impor as regras aos países da Europa, mas ao mesmo tempo, a indústria francesa não conseguia abastecer as necessidades econômicas, as necessidades de produtos que esses países da Europa necessitavam. Óbvio, né? Então, as necessidades que eles necessitavam. Então, assim, não conseguia cumprir, não conseguia entregar a quantidade desejada. Resultado, alguns países, ao longo do período do chamado bloqueio continental, começaram a romper essas relações, né? Começaram a romper o bloqueio continental e voltaram a fazer comércio com os britânicos, né? Com os ingleses. E isso começou a prejudicar o interesse napoleônico, porque há um desrespeito em relação a essa tentativa, né, de Napoleão de impor o poder da França sobre os países da Europa. Entre esses países encontra-se a Rússia. A Rússia, então, ela vai ser um dos países que irá romper, né, o bloqueio continental. E aí Napoleão, para tentar criar uma situação de modelo, né, de exemplo aos demais países da Europa, manda um gigantesco exército para invadir a Rússia. E nessa tentativa, então, para servir de exemplo para que a Rússia não mais tentasse fazer da Rússia um exemplo para que nenhum outro país da Europa tentasse furar o bloqueio, né, quebrar o bloqueio continental. A Rússia, ela consegue resistir principalmente no chamado General Inverno, que a Rússia era um país extremamente agrário, atrasado industrialmente, né? Então, assim, o resto da Europa já tinha sua indústria, a Rússia ainda não. A Rússia era um país extremamente agrário, não tinha nenhum tipo de estrutura econômica industrial, então a vida urbana não era muito forte. A vida na Rússia era a chamada vida rural. Então existia muita terra, muita estrada de terra, não tinha, era muito precária a situação. E conforme o exército francês foi chegando, os russos foram se recuando e destruindo, na chamada política de terra arrasada, destruindo toda a estrutura que existia naquela região. Resultado, o exército francês ia penetrando dentro do território russo, né? E esse território russo era um território muito vasto e praticamente sem nenhuma estrutura
que pudesse ser usada pelas tropas francesas. Então, tudo aquilo que os franceses precisassem, necessitassem, teria que sair da França e chegar até o fronte de combate lá, né, na França com a Rússia. E nesse caminho, uma das outras coisas que a Rússia fez foram os chamados ataques de guerrilhas. Então eles atacavam muito o sistema de abastecimento das tropas francesas do fronte, resultando a França, então, ela não consegue impor o poder sobre a Rússia e acaba saindo da guerra derrotada, né? Ela sai derrotada dessa guerra, muito importante. Aqui nós temos um mapa representando um pouquinho o que seria o chamado bloqueio continental, né? Então nós estamos vendo essas linhas, né? Seria uma forma que o exército francês tinha, né? Percebe muito fortemente, né, nessas linhas, né, que está sendo construída aqui, que seria uma forma de impedir, né, a questão de os países da Europa fazerem comércio com a Inglaterra. Uma situação. Percebe que Portugal ela ficou meio fora do processo, né? Portugal ele se manteve sempre numa certa neutralidade e essa neutralidade garantia para Portugal a possibilidade de fazer comércio tanto com a França quanto fazer comércio com a Inglaterra. Então, ele conseguia fazer esse comércio porque até então Portugal nesse momento já não representava tanta riqueza, não era um país tão poderoso assim, tá? Bom, resultado. Então, nesse caso, nesse contexto aqui, a ameaça, né, a grande ameaça francesa, ou a ameaça ao poder francês, era ou o Império Russo, que está aqui no cantinho, quase não dá para ver, ou até mesmo esses impérios que vão sendo construídos aqui ao longo do processo, e também o chamado a Espanha, né? Quando a Espanha ela rompe também fazendo comércio com a Inglaterra, a França napoleônica invade, né, isso já lá por volta de 1808, quando a família real portuguesa, com medo da invasão francesa, foge de Portugal e vem para o Brasil na chamada vinda da família real, que é um contexto da nossa história, da colônia, da história do Brasil. Então, a chegada da família real no Brasil está muito ligado a esse período, a esse contexto napoleônico do bloqueio continental. Muito bem. Napoleão, então, ele não consegue estruturar a sua força, né? Ele não consegue impor os seus desejos, as suas vontades, até porque a França tinha um exército extremamente forte, mas uma indústria incapaz de abastecer o exército, as novas tendências econômicas, né, que o exército francês impunha à França, quer dizer, ampliava o mercado, mas não era possível desenvolver ali uma situação importante. Resultado, há uma queda, né, do Império Napoleônico, Napoleão não consegue impor, a derrota sobre a Rússia faz com que Napoleão ele se enfraquece politicamente, economicamente, militarmente. Uma força liderada pelos ingleses, uma força, né, um exército de coalizão liderada pelos ingleses, consegue invadir a França e tira do poder, né, o Napoleão. Né? Então, resultado, Napoleão então, ele vai sair do poder na chamada na derrota, ele é tirado do poder e levado para uma ilha para ser preso, né? Então, resultados. Vamos lá, antes de falar sobre isso, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender. Conforme Napoleão foi derrotado, o que aconteceu? Napoleão não consegue, então, manter aquele princípio que ele queria, que era o desenvolvimento econômico, né, e o desenvolvimento da burguesia francesa. Tá? Uma outra questão que ele também não vai conseguir estabilizar as áreas que foram dominadas, porque com a derrota, outros países, outras regiões da Europa também vão começar a desejar
e romper o bloqueio continental, né? Vão desejar e vão romper o bloqueio continental. Isso é importante. Uma outra situação também, coincidentemente ou não, a França entra num processo cada vez mais, né, de crise econômica, né, e isso principalmente levada pela sua falta, né, uma escassez da produção de alimentos que abastecessem a França e a população francesa. Uma outra questão, a própria derrota militar, que acaba destruindo o chamado mito napoleônico, que era aquele da invencibilidade, né? As tropas napoleônicas, elas eram invencíveis, elas não corriam o risco de serem derrotadas. Esse mito da invencibilidade acaba, né? Porque ela foi derrotada pelo exército russo. Então isso gera um problema importante. Aí, então, resultado, há uma grande aliança, como já tinha comentado. Essa grande aliança, liderada pelos ingleses, invade a França e consegue derrotar a França na Batalha de Leipzig. E essa batalha, então, tira Napoleão do poder. Napoleão sai do poder, ele vai ser preso, né, numa ilha, na ilha de Santa Helena, e preso nessa ilha, ele acaba então ficando ali por um tempo. Trama junto com alguns chamados bonapartistas, aliados de Bonaparte. Ele consegue então ser resgatado dessa ilha, que era uma prisão napoleônica de Napoleão, e ele retorna à França num chamado governo de 100 dias. Né? E nesse governo de 100 dias ele tenta novamente restabelecer as mesmas estruturas anteriores de exército e tudo mais. Essa aliança liderada pela Grã-Bretanha, sempre de olho no que estava acontecendo na França, reorganiza novamente um exército de coalizão, e esse exército de coalizão vai para a Batalha de Waterloo, e lá na Batalha de Waterloo eles derrotam definitivamente o exército francês. Derrotando o exército francês, obviamente prende Napoleão e leva Napoleão não mais só como um exilado político, mas também um criminoso de guerra, e ele passa a ser então preso de fato, né, é levado a uma prisão, levado a uma situação de prisão mesmo na ilha de Elba. Quando acaba esse período napoleônico, Napoleão é derrotado, os ingleses, juntamente com outros países da coalizão, se reúnem no chamado Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena era uma tentativa de restabelecer na Europa as estruturas de antes da Revolução Francesa, que é o retorno ao antigo regime, o retorno ao absolutismo. Então seria levar até a Europa, né, os países europeus, né, levar até os países europeus o chamado retorno ao absolutismo. Alguns países até queriam, alguns líderes, né, principalmente os reis, os governantes, até queriam retorno a essa condição de países absolutistas, mas não era o interesse de todos. Bom, resultado, feito esse Congresso de Viena, nesse Congresso de Viena, então, as lideranças, né, das grandes potências europeias naquele momento vão redefinir o mapa, porque a Rússia invadiu os territórios, então modificou os mapas, né, o mapa daquela época. Agora ela vai se reorganizar esse mapa. A reorganização desse mapa leva para a Europa o surgimento de alguns países, né, que vão sendo formados, alguns reinos, né, voltam a ter o seu poder e acaba se consolidando enquanto poder na Europa. A Áustria, a própria Rússia, a própria Prússia, tá? Consegue de uma certa forma se impor, né, o poder sobre os demais países da Europa. E a Inglaterra. No caso da Inglaterra, a Inglaterra ela não aceitava mais, ela não tinha mais o interesse ao chamado retorno ao absolutismo. A Inglaterra não queria mais a formação do absolutismo. Então, para a Inglaterra,
o antigo regime, o absolutismo, não servia mais. Resultado, essa ideia de absolutismo não era muito adequado para os ingleses, né? Mas até então os ingleses aceitavam a participação no Congresso de Viena. Uma outra questão que vai ser os princípios que vão ser defendidos nesse momento é o chamado princípio da legitimidade, onde os países deveriam voltar a ser governados, né, pelas dinastias que governavam o país antes da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, por exemplo, a França deveria voltar a ser governada por um rei, né? Então, foi tirado o Luís XVI do poder, portanto, a França deveria voltar a ser uma monarquia e entregue à família real que vivia, né, que deveria ser o novo governante da França ali, né? O governo seria então chamada de legitimidade do poder. Tá? E os países que a França invadiu e também tiraram os poderes deveria acontecer da mesma forma. Uma outra questão que vai ser defendida também bastante importante ali é que criaria-se uma ideia de que as grandes potências, né, as potências vencedoras, deveria ter poder sobre algumas áreas dominadas pela França, né, pelas tropas francesas, que isso significa uma forma de você garantir, né, o poder e desenvolvimento econômico, lembrando sempre que agora o mundo era um mundo um pouco mais industrializado e a tendência era de manter o poder, né, sobre essas regiões industrializadas. Então, isso era muito interessante para que possamos aí, entender o processo, né, do desenvolvimento econômico lá da Europa naquele período, né? Uma outra característica importante também é que Napoleão, ou melhor dizendo, o Congresso de Viena, ele vai desenvolver uma outra situação econômica que é a chamada, que não é mais econômica, que seria então uma força militar, um pacto militar, formando a chamada Santa Aliança. Esse pacto tinha como principal interesse, tinha sua principal fonte, sua principal tentativa, combater todos e quaisquer movimentos liberais da Europa, toda e qualquer tentativa de imposição de uma ideia iluminista ou de um retorno a algo parecido com a Revolução Francesa. Então isso também vai acontecer bastante fortemente, tá? Essa medida de Viena passa a criar uma situação inicialmente que beneficiaria a Inglaterra, tá? Mas depois isso passa também a criar alguns conflitos aos interesses ingleses, porque uma das características de retorno ao absolutismo uma das características do absolutismo é a chamada colonialismo, e o colonialismo atrapalharia um pouco os interesses ingleses, porque a Inglaterra tinha uma grande força industrial. Essa força industrial atrapalharia, portanto, então, os interesses, a postura conservadora atrapalharia o desenvolvimento industrial inglês. Alunos, ficamos por aí. Isso é o período napoleônico. Napoleão é um período muito importante, tá? E esses meia horinha de aula aí para a gente entender um pouquinho sobre o período napoleônico. Lembrando que nós temos o nosso momento de encontro virtual durante a semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam as anotações e nós, quando estivermos à disposição de vocês, é só utilizar esse momento para conversarmos e fazermos aí responder as suas dúvidas e tentar tirar essas dúvidas de vocês. Tá bom? Um grande abraço, uma boa semana, bons estudos, até a próxima.